Matheus, quando é que você conseguiu entender que, cara, eu tô, né, passei esse primeiro mês, entendi o jogo, quando é que você percebeu que você estava apto para começar a testar novas coisas, a buscar novos resultados, porque você cresceu muito, que nem eu disse, tem estratégia que só você executa do jeito que você executa hoje. Cara, você eu foi acredito, mudado, né, transformado. Eu acredito que por muito tempo eu não queria fugir do que estava dando certo, porque eu não poderia falhar, entende? A verdade é essa, porque se eu falo com toda certeza, se eu não fosse como eu fui no primeiro mês e nos outros, eu não estaria aqui, porque eu não ia pedir ajuda para ninguém, teria se encerrado o meu ciclo no Big Boss e no marketing. Eu precisava ter resultados, eu precisava dar certo, eu não poderia fracassar. Principalmente porque eu já estava cansado de sempre, né, eu iniciando alguma coisa, parando, e o digital sempre me apontou que era o meu lugar, sempre, porque desde 13 anos de idade eu já ganhava dinheiro com a internet, conheci o marketing com 17 anos, e alguma coisa me falou, e eu sempre falei para mim que quando eu entrasse eu seria o melhor, que eu ia fazer muito dinheiro, entende? E a minha meta era tal que eu estou hoje. E eu falo, hoje, o nível que eu estou, nossa, eu não esperava nem 1%, porque não é só não ganhar dinheiro, é as responsabilidades hoje que eu carrego, né? E se me perguntasse há 3 anos que hoje eu estaria fazendo isso, isso e isso, nem só a questão do dinheiro, cara. Eu não ia acreditar, entende? Eu ia falar o que eu tomei, entende? Que tá algo errado aí, que esse não é o Matheus, entende? Mas essa coisa, depois eu vou falar de comandar, eu sempre tive isso, depois eu analisei, sabe por quê? Eu joguei um jogo, cara, eu falo, sem problema nenhum, que o nome é Crash Royale, não sei se você já ouviu. É um jogo muito de estratégia, entende? Quase de xadrez. E eu comandei por muito tempo um clã, né, que é uma família, de mais de 50 pessoas. Então, querendo ou não, eu sempre tive esse lado um pouco, entende? Depois que eu fui me olhando no passado e eu fui identificando porque eu tenho algumas coisas que eu faço hoje. Porque algumas coisas foram evoluindo, mas já tinha dentro, entende? Aí que eu fui me entendendo melhor. Além de eu olhar, né, você, o seu passado um pouco, fui olhando como você era, o Gisel também, depois eu fui me olhando também. E eu comecei a entender porque eu consigo fazer algumas coisas. Mas voltando ao assunto também, Jada, nossa, o meu primeiro mês também, eu me lembro que eu fechei, sabe quanto eu consegui faturar no meu primeiro ano de Big Boss? Quanto? 25 mil reais. E Que teve uma massa. pergunta aqui, que um CLT geralmente consegue fechar até 24, né? Que ganha um mínimo, né? E fora, né, que era 3 anos atrás, né? E Que fora que era loucura. 3 anos atrás, que vão subindo um pouco o salário, né? Ô, Matheus, nessa questão, assim, que você falou, se não tivesse dado certo o meu primeiro mês, né, eu não teria ficado. Para muita gente, não dá certo. Para muita gente, a pessoa fica o primeiro mês e não dá certo. A pessoa não consegue. Mas eu percebo que todo mundo que não dá certo no primeiro mês é puramente uma questão de comportamento da pessoa. A pessoa, ela entra e ela não entra para executar. Ela entra para assistir e para pertencer. De alguma forma, ela não entra com essa cabeça de modelagem, ela não entra com essa cabeça de deixa eu arregaçar as mangas e fazer acontecer. Para todo mundo que não dá certo, porque assim, ó, gente, é 30 dias, entendeu? Se os teus primeiros 30 dias você entrar numa guerra, numa missão, você entrar assim, ó, convicto, cara, eu vou dar tudo de mim. Eu vou pegar uma estratégia, eu vou fazer muita pergunta, eu vou executar, eu vou aumentar minha postura, vou parar de ser um dificultoso, não tem como dar errado. E outra coisa, né? Tem muita gente que vem de várias experiências passadas e elas não se compenetram para executar uma coisa só do jeito certo. Se você está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo e nenhuma está dando certo, larga tudo, escolhe só uma e por 30 dias faz pelo menos uma coisa dar certo. Eu fico cada vez mais, Matheus, pensando como que a gente pode aumentar a taxa de sucesso para mais e mais pessoas, mas eu percebo que a gente já está no auge, porque não tem como eu ir lá na casa, na tua casa e ficar, Matheus, acorda, Matheus, liga o computador, Matheus, liga o celular, Matheus, manda, adiciona as pessoas, Matheus, passa o link para as pessoas, Matheus, tira a dúvida das pessoas. Não tem como eu ficar o tempo todo dia, durante 30 dias, fazendo que as pessoas funcionem.
Você funcionou por conta própria, eu funcionei por conta própria, Uhum. o Matheus funcionou, o Gesiel funcionou por conta própria, e todas as pessoas que dão certo nos 30 primeiros dias, elas funcionaram por conta própria, e essas pessoas vêm, normalmente, ficam anos no grupo Big Boss, porque elas conectam nessa questão de frequência, atitude, comportamento. Faz sentido isso, Matheus? Faz, com certeza. E uma coisa que a gente tem em comum, que alguns têm opções até algumas vezes melhores, como eu falei, só tinha um celular, eu tinha um computador, fazia na cama, lembra? Como a minha primeira live que eu fiz pro Big Boss, eu fiz encostar na parede com praticamente a cortina, entende? Então, eu tive, não reclamando, não tenho nada a reclamar, não vou falar, passei fome, passei, não é isso, mas eu tive poucos recursos em comparação a algumas pessoas, entende? E uma coisa que tanto você, Gisele, e eu tivemos foi muita dificuldade no começo, e a gente não podia errar, então a gente realmente fez acontecer. Tanto, cara, que todo dia eu acordava e falava o salmo que tu falava, lembra? Com Busque, certeza. acharás, né? Bata, se abrirás, peça e a ti será dado. E eu coloquei junto naquele papel, até hoje eu tenho, de R$ 200 que eu queria, entende? E eu dobrei o valor. Aí, uns tempos atrás, eu coloquei, adivinha, fiz a mesma coisa, coloquei 10 mil. E adivinha, consegui e já cheguei a passar dele também, muitas vezes. Então, cara, eu segui tudo que você falou, realmente. E não estou falando isso para quem seguir totalmente o Jader, estou falando eu, no momento de desespero. Eu falei, eu não posso errar, entende? Eu vou ter que fazer as coisas certas e acertar. Eu não tenho tempo para errar. Por quê? Eu tive que ficar muito tempo pagando a franquia com os resultados, entende? Só depois de um tempo que eu comecei a ter um lucro. Sabe o que é engraçado? Que teu nome é Mateus, né? O texto, o versículo, o verso que você mencionou é Mateus 7, capítulo 7, versículos do 7 ao 8, que diz assim, ó, pede, deixa eu colocar numa linguagem mais comum aqui, tem várias difícil, eu tinha uma versões, né? dificuldade do caramba de ler aquilo Vou ali. colocar na versão aqui mais simplificada, ó. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta se abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. No programa, nós tínhamos um programa, gente, chamado 10 mil em 30. Eu falava para a pessoa, pega um papel em branco agora, uma folha em branco e escreve o quanto de renda você vai se comprometer a fazer esse mês. Você sabe qual que é o valor da comissão. Agora você vai colocar qual é o valor de renda que você quer bater nesse mês. E do outro lado do papel, você vai escrever peça e a ti será dado, busque e encontrará, bata e a porta se abrirá. E todo dia você vai ler esse papel 3 vezes por dia enquanto você trabalha. A maioria não fazia isso. A maioria pensava, ei, lá vem o Jader com aquelas besteiras dele. Lá vem o Jader com a doideira dele. E aí, sabe o que é engraçado, gente? Porque não adianta você escrever no papel e guardar o papel na gaveta. Você tem que colocar na tua mente para se lembrar que você tem que ter o comportamento de executar.